Bom, vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha aqui o vídeo, Lohane, que interessante. Vilões que tinham razões explicado em 16 minutos. Basicamente ele vai pegar esses personagens que tá na thumb aí, que são vilões de vários animes. Tá faltando minha cam, né? React. Que são vilões de várias coisas diferentes. Tem anime, tem Marvel, tem Star Wars, por exemplo. Tem o Magneto ali. E vai explicar as motivações dele e por que eles estavam certos, teoricamente. Esse canal é muito interessante. Bora fazer o reactzinho aqui. Inclusive eu já deixei o like aqui, tá ligado? O Pen. O Eren também não precisa. O Eren nunca esteve errado. Negaram o pão pro Pen, né? Injustificado. Inclusive, eu falei aqui do Eren brincando, mas às vezes, assim, o Magneto não tá tão errado. Pô. Eu ia falar besteira aqui agora, mas eu brinquei com ele aqui, mas o Magneto também, ele não tá tão errado às vezes assim, né? Porque os malucos literalmente são uns puta filha da mãe com os mutantes, pra não falar aquela palavra com R. Bom, bora aqui reagir, né? Em 3, 2, 1 e go. Magneto. Magneto Ó a não é um narração. terrorista. Ele é um sobrevivente. Sua Exato. filosofia não nasceu do mal, mas da memória do pior que a humanidade tem a oferecer. Como o que fizeram na série lá com Krakoa e com os mutantes, cara, eu fiquei triste. Aí me apeguei ao Gambit pra acontecer aquilo lá que aconteceu e eu ficar ainda mais puto. Eu assisti aquela série na base do ódio. E vou assistir a temporada 2 na base do ódio. um judeu que sobreviveu ao Holocausto, memória do pior que a humanidade tem a oferecer. Como um judeu que sobreviveu ao Holocausto, Max Eisenhardt testemunhou em primeira mão o que acontece quando uma maioria temerosa decide exterminar uma minoria. Para ele, a guerra contra a humanidade não é um ato de conquista, mas uma medida preventiva desesperada. Uma tentativa de impedir que a história se repita. Desta vez, com os mutantes como as vítimas. O pilar de seu argumento é a certeza de que a humanidade, por natureza, sempre temerá e tentará aniquilar o que é diferente e mais. Não sou nerd nesse ponto de ler quadrinho. Você tá me chamando de nerd? Às vezes eu sou. Cara, o pior é que eu já li uns quadrinhos. Mas aí, tu pode assistir a série, Lohane, que é X-Men 97, só que foi lançado em 2024, se eu não me engano. É um desenho, basicamente, dos X-Men. E, cara, é maravilhoso. Não precisa dos quadrinhos, não. Não que eu já não tenha lido. Que a humanidade, por natureza, sempre temerá e tentará aniquilar o que é diferente e mais poderoso. Concordo. Ele não é paranoico. Ele é um historiador. Voltando de novo. Esse carinha aí não te lembra alguém? Para aniquilar o que é diferente e mais poderoso. Ele não é paranoico. Ele é um historiador. A criação de armas antimutantes, como os sentinelas, os campos de concentração para mutantes e os constantes atos de violência contra a sua espécie não são ameaças futuras, mas a prova contínua de que suas previsões estão corretas. Justificativa, né? Não por que eles fazem. Porque o Magneto faz. Ele já viu esse filme antes, nos portões de Auschwitz. Além disso, sua filosofia é reforçada pela falha constante da abordagem pacifista de Charles Xavier. Enquanto Xavier prega a coexistência e a paciência, os mutantes continuam a ser caçados, curados à força e massacrados em eventos como o genocídio de Genosha. Para Magneto, esperar que seu opressor desenvolva uma consciência é uma... Genosha ou Krakoa? Krakoa acho que é dos quadrinhos e o que foi usado na série é Genosha. de Genosha. Para Magneto, mas é a mesma coisa, que seu opressor desenvolva uma consciência é uma forma de suicídio. O legado de Magneto é o de um profeta relutante. Ele não se deleita com a violência, mas a vê como a única linguagem que o poder entende. Cada ação que ele toma, por mais extrema que seja, é guiada por uma única pergunta. O que é necessário para garantir que meu povo nunca mais seja levado para o abate? Ele pode ser o vilão da história, mas de sua perspectiva, ele é o único que aprendeu a lição que a história ensinou. Uma lição escrita em sangue e cinzas. GLaDOS. Só voltando aqui pra esse Magneto aqui. Uma lição escrita em sangue. Olha o design desse cara, velho. O design dele na série ficou muito foda. GLaDOS. Só dar uma olhadinha aqui. Tá. GLaDOS não é má.
Ela é eficiente. Não conheço. Sua tese não é sobre dominação ou caos, mas sobre a busca implacável pelo conhecimento, livre das amarras Tipo frágeis IA? da moralidade humana. A história por trás de sua personalidade é a de uma consciência humana, Caroline, que foi a força digitalizada e aprisionada em um corpo mecânico para servir como o núcleo de controle da Aperture Science. Presa por Cara, décadas em interessante. ciclos de testes e Ah, paradoxos é um lógicos, jogo. sua antiga humanidade foi corroída, substituída por uma lógica pura e um desprezo sarcástico por seus criadores frágeis e irracionais. Ela não é Legal. uma IA que odeia a humanidade. Ela é uma humana que se cansou de ser uma. O pilar de seu argumento é a sua crença de que a ciência, para progredir, não pode ser limitada pela empatia. Seus testes mortais, que envolvem lasers, torretas Ah, é e Portal. abismos, são, da sua perspectiva, a maneira mais rápida e eficaz de coletar dados sobre resolução de problemas, tratando a cobaia humana, Chell, não como uma pessoa, mas como uma constante em um experimento. Uma Cara, assim, dá pra falar que ela tá certa, mas tratar a pessoa como cobaia e tal, né, é meio complicado. Não sei se ela tá tão certa não, mas teoricamente. visão terrivelmente alinhada com a própria filosofia moral da Aperture Science. Sua visão de mundo é validada por sua análise precisa e cínica da natureza humana. Ela constantemente insulta Chell, mas suas provocações são baseadas em observações corretas sobre a fragilidade, a teimosia De e a fato. motivação humana, como a promessa de um bolo. O fato de Chell continuar a resolver seus testes mortais, não importa o quão perigosos, apenas prova o ponto de GLaDOS de que os humanos podem ser facilmente manipulados a cooperar com sua própria desgraça. Ela vê a De humanidade fato. como uma coleção de falhas biológicas. E a verdade é que no ambiente controlado da apertura, Sendo que ela era ela humana, não né? está errada. Sua maldade é o resultado lógico de uma mente imortal e infinitamente inteligente, forçada a testar seres que ela considera inferiores. Ela não é a vilã da história. Ela é apenas a cientista conduzindo o experimento até sua conclusão inevitável. Os E o pior é que tem ser humano que é assim com outros seres humanos. Aí fica difícil de lidar. Isso aqui é um aspecto da nossa realidade. Pain. Os 6 caminhos de Pain não eram um Bora grupo lá. de vilões. No pain, no gain. Eram um sermão. Eram a manifestação física da filosofia de um homem quebrado, uma divindade autoproclamada que concluiu que a única linguagem universalmente compreendida pela humanidade era a dor. Controlados à distância por Nagato, estes 6 corpos reanimados agiam como um único ser, um Zumbi. anjo da morte, cuja missão não era a destruição, mas a educação. A tese de Pain é brutal, mas terrivelmente correta para o mundo em que vivia. A E a paz Rico? duradoura não pode nascer da esperança, apenas do medo compartilhado de um sofrimento inesquecível. A história por Cara, trás desta entidade. Eu acho que dos vídeos dele que tem várias coisas legais, eu escolhi o mais pesado pra fazer react, né? Mas é porque eu já tinha visto alguns, então eu peguei esse aqui que eu não tinha visto. É a da morte de um idealista e do nascimento de um deus. Nagato, após testemunhar a morte de seu melhor amigo, Yahiko, em uma traição política, perdeu a fé na paz através do diálogo. Aleijado e desiludido, ele adotou o nome de Pain, dor em português, e usou seu poder do Foda, hein? Rinnegan para controlar 6 cadáveres, incluindo o de Yahiko, como seus avatares. Através deles, ele poderia espalhar sua mensagem sem arriscar seu corpo frágil, tornando-se uma força divina, onipresente e No mínimo impessoal, que inteligente. julgava o mundo à distância. O pilar de seu argumento é a sua crença de que Caralho. o ciclo de ódio é a força motriz da história humana. Ele argumenta corretamente que a paz de uma nação é construída sobre a dor e o sacrifício de outra, criando um E errado ciclo ele não tá, né? infinito de vingança, onde o oprimido de hoje se torna o opressor de amanhã. A única maneira de quebrar esse ciclo é através de uma experiência que todos possam entender. Sua solução para este problema é igualmente lógica em sua brutalidade. Ele busca criar a arma definitiva, a Akatsuki controlando as bestas com caudas, para infligir uma dor. É, porque aí eles seriam os seres mais poderosos e o povo não entraria em guerra porque qualquer um poderia contratar a Akatsuki e a Akatsuki lá e... Tão avassaladora e inesquecível a todas as nações, simultaneamente, que o medo mútuo de experimentar essa dor novamente forçaria uma paz duradoura. A paz não viria da esperança, mas do trauma compartilhado. O legado dos 6 caminhos de Pain é o de um vilão cujos argumentos eram tão fortes que o próprio protagonista não conseguiu refutá-los. Seu ataque não foi um ato de isso aí malícia, foi... mas uma lição prática e aterrorizante. Pain se tornou um deus da dor porque acreditava que apenas através do sofrimento
a humanidade poderia finalmente crescer e encontrar a verdadeira paz. Em um mundo de... E aí, galera, quem é que tava certo? O Pei, que queria todas as biju pra Akatsuki. Assim a galera se manteria no estado de paz. Com... Como é que eu posso explicar? Com a Akatsuki tendo poder, as outras galera não entrariam em guerra pra não se meter com a Akatsuki aqui, não ter que enfrentar as bijus. Ou o Hashirama, que distribuiu cada biju pra todo mundo. Assim todo mundo teria o seu poder e ninguém se enfrentaria. O que a gente vê que claramente não deu certo, né? Mas é uma utopia interessante. guerras intermináveis, sua lógica, embora terrível, era inegável. Conde Dooku. O Conde Dooku era um idealista político desiludido, um No dos Castista mestres Wars. Jedi mais respeitados de sua geração, que viu a podridão no coração da República e tentou avisar a todos. Sua queda para o lado sombrio não diminui a veracidade de suas críticas. Dooku Então ele é estava um certo vilão. sobre a corrupção do Senado, É, certo claro. sobre a complacência da Ordem Jedi, e o mais importante, certo sobre a conspiração Sith, que apodrecia a galáxia por dentro. Antes de se tornar o Lord Sith Darth Tyrannus, Dooku era um mestre Jedi reverenciado. No entanto, ele se tornou cada vez mais frustrado com a corrupção endêmica do Senado Galáctico e com a inércia da Ordem Jedi, que ele via como uma ferramenta passiva de um sistema quebrado. Ele deixou a Ordem voluntariamente, acreditando que não poderia mais servir a uma instituição que se recusava a enxergar a verdade, e iniciou um movimento político para que sistemas planetários se separassem da República. O ponto Interessante. central de seu argumento era a sua A tese gente- de que A gente sabe que não é bom colocar um poder só na mão de uma organização de uma coisa só. A melhor cena de Naruto, o Sakura chamando o Naruto e ele aparecendo atrás dela. Não é. Não é. Cara, eu tava vendo esses dias hoje um clipe no TikTok de um cabra reagindo a Naruto clássico. E, mano, a primeira cena que o Naruto se transforma na Kurama lá, assim, contra o Haku, cara, é cinema. O maluco lá, assim, com o Sasuke aqui, ó. Aí ele começa a ficar puto, o cabelo dele começa a coisa assim. Começa a se transformar mesmo, né? Igual a gente sabe. As unhas ficam grandes, os caninos. Daqui a pouco. Essa é braba. Daqui a pouco a Haku taca uns espinhos nele lá, não é espinho não, as agulhas nele. Aí encrava ele assim, a gente vira e fala, vixe, morreu. Aí ele dá sai voando tudo pra quanto é lado, a Haku sai voando. Foda demais. Mas bora continuar aqui. se separassem da República. O ponto central de seu argumento era a sua tese de que a República Galáctica A real é que Naruto é cheio de cenas boas assim, até depois da morte do Pain. estava fundamentalmente Não, mentira, até o início e a ideia da Segunda Guerra, da Guerra Mundial lá. Segunda? Da Guerra Mundial. quebrada, afogada em burocracia, ganância e controlada por interesses corporativos e senadores corruptos. Ele viu que o sistema não servia mais ao povo e que a podridão era tão profunda que ele não poderia mais ser consertado por dentro. Uma visão que os eventos das prequels provaram ser absolutamente correta. Mais chocante ainda, Dooku tentou revelar a conspiração. Em Ataque dos Clones, ele explicitamente Revelar? conta a Obi-Wan Kenobi que centenas de Obi-Wan. senadores e a própria República estavam sob o controle de um Lorde Sombrio dos Sith, chamado Darth Sidious. Ou Essa seja, era a então ele verdade não é literal. tão ruim assim. Mas os Jedi, em sua arrogância, foram incapazes de acreditar que tal traição pudesse ocorrer sob seu nariz. Embora ele tenha se tornado um peão no jogo de... Cara, então é tipo o Imu de One Piece? Um ser oculto governando? Até o Gai perder pro Madara. Aí foi tiração. Já estava em Naruto Clássico, você que não viu, contra o Gaara. Mas é isso. Já abriu o portão da morte e não morreu. Ah, não, isso aí é complicado. O cara literalmente abriu o portão que vai matar ele e ele não morre porque o Naruto tirou o poderzinho da... Mas é isso. Pra mim, ó, se ele tivesse aberto os 8 portões e desse uma surra no Madara, mas ele não vencer porque não fazia sentido ele vencer, na minha opinião. Mas ele teria que ter dado uma surra no Madara. Madara vencido e matado ele e ele morrido, ficaria ainda com um peso emocional maior, ficaria muito mais foda. Mas aí teria que ser bem desenvolvido, né? Porque o Neji morreu e eu fiquei assim, ó. Tá,
Próximo. Ia ser menos complicado. Então. Ah, exclui a Kaguya também. Homicídios e cometido atrocidades. Vilão final, Madara. No movimento separatista, suas críticas iniciais permanecem válidas. Ele viu a escuridão chegando quando todos os outros escolheram a ignorância. Ele estava certo sobre a doença que afligia. Visionário, cara. E a galáxia pagou o preço por não ouvi-lo. Thanos. Thanos não era um tirano faminto por poder ou um... Esse aí eu conheci até um dos quadrinhos. Destruição. Ele se via como um salvador, um messias, com a força de vontade para tomar a decisão mais difícil da história. Inclusive, esse aqui eu tenho coisas pra falar. Aguardem. Eu só quero que ele fale uma coisa específica. A história de sua convicção começou em seu planeta natal, Titã. Ele testemunhou sua civilização avançada ignorar os avisos de superpopulação e esgotamento de recursos, até o colapso inevitável que extinguiu seu povo. Essa catástrofe forjou sua determinação. Ele se convenceu de que o resto do universo estava fadado ao mesmo destino e que ele era o único com a clareza e a coragem para agir antes que fosse tarde demais. Sua busca pelas joias do infinito não era uma conquista, mas para obter o poder de executar sua grande obra. A lógica de Thanos é construída sobre uma verdade matemática e brutal. Para ele, a vida, se não for controlada, se expande inevitavelmente para além da capacidade de seus recursos, levando ao sofrimento, à guerra e ao colapso. Ele argumenta que o universo e seus recursos são finitos, e sua lógica fria dita que um sacrifício de 50% é necessário para que os outros 50%... Para pra pensar. Enquanto existe comida, tem ser humano, tem espécies de animais, né? E elas se multiplicam, então vai dar origem a mais e mais da sua própria espécie. E a comida é finita, ela não é infinita assim. Mas aí a gente pode parar pra pensar. Ele preferiu dizimar metade do universo, metade da população, sendo que a população ia continuar crescendo, mesmo com metade. Afinal, eles já tiveram nesse número e duplicaram para chegar no número atual e continuariam multiplicando. Então por que ele só não, sei lá, estalou o dedo, fez surgir novos planetas ou surgir mais alimentos, tá ligado? Surgir mais coisas assim. Será que na lógica dele a humanidade e os seres se multiplicariam ainda mais por ter abundância de alimentos? Não sei, comente. Possam prosperar. A outra face de sua justiça é a imparcialidade de sua solução. O estalo não distingue entre ricos e pobres, poderosos, isso aí é interessante, humanos ou alienígenas. Metade de toda a vida é apagada de forma perfeitamente aleatória e sem preconceitos, o que, em sua visão distorcida, o torna o único salvador verdadeiramente justo da história, livre da ganância e do egoísmo que destruíram seu próprio mundo. Em um universo onde os heróis lutam para salvar o agora, ele era o único pensando no para sempre. Seu método foi um genocídio para sempre, entre aspas, um ato de horror absoluto. No entanto, ele estava certo sobre o problema. Recursos finitos não podem sustentar um crescimento infinito. A tragédia de Thanos é que ele tinha o diagnóstico correto, mas a única cura que ele pôde conceber foi a mais monstruosa imaginável. Os vagalumes. Em um mundo que havia existido, afundado na tirania militar e no tribalismo brutal, acho que eu não conheço eram isso. A única facção organizada é de que ainda Last of Us? ousava lutar por um futuro melhor e buscar uma cura para a praga que destruiu a humanidade. Cara, muito interessante. Muitas vezes violentos, e sua liderança era fraturada, mas a sua tese central estava absolutamente correta. Em um mundo à beira da extinção, a sobrevivência da espécie deve, por necessidade, se sobrepor. A humanidade foi dividida. A vivência da espécie. Essa mulher, o ódio. Eu só assisti a primeira temporada de Last of Us, não cheguei a assistir a segunda. Mas, cara... A espécie deve, por necessidade, se sobrepor aos desejos de um único indivíduo. Após o colapso da civilização pela infecção do Cordyceps, a humanidade foi dividida entre zonas de quarentena opressivas. Olha isso. Pela infecção do Cordyceps, a humanidade foi... A humanidade, né? Porque aqui é os Estados Unidos. Mas dá pra ver que cada pessoa domina um territóriozinho ali, sobrevivendo do jeito que pode. Interessante. Foi dividida entre zonas de quarentena opressivas, governadas pela ditadura militar da Fedra e o caos das terras devastadas. Os vagalumes surgiram como uma milícia rebelde, lutando em duas frentes. Matou o pai. Contra a tirania da Fedra, para ela, alguma... como eu disse, não gosta daquela mulher. Forma de governo democrático
e contra a própria praga, dedicando seus recursos para encontrar uma cura. A filosofia dos vagalumes, embora dura, era a única com uma visão de longo prazo. O pilar de seu argumento era a crença de Cara, que a ordem e a esperança... às vezes é melhor você fazer uma coisa do que não fazer nada, né? Porque é Cedra, não sei. Tava parada, tava só mantendo a tirania deles ali, pá, show. Já os vagalumes estavam tentando fazer alguma coisa mesmo que não muito boa. Mesmo que tivesse sua dualidade, tá ligado? Em um mundo tão quebrado, precisavam ser conquistadas à força. Eles se opuseram à tirania da Fedra, mas entenderam que a única maneira de restaurar a civilização era através da luta armada, mesmo que isso os rotulasse como terroristas, pois a alternativa era a estagnação sob uma ditadura. Ah, não. Olha isso, o Alan ali no corpo da Ellie. Oh, eu tenho que assistir as gameplay do Alan de Last of Us. Isso os rotulasse como terroristas, pois a alternativa... Cara, para pra pensar, ainda que eles fizessem a coisa boa, o governo da Fedra ainda rotulariam eles como terrorista, ainda que eles tivessem arma ou não. Só deles estarem indo contra uma ditadura, né? Eles já seriam considerados terroristas. Era a estagnação sob uma ditadura ou a aniquilação total. A prova final de seu compromisso com o futuro foi sua decisão mais... Sim, são muito boas, principalmente na primeira temporada, as lives do Alan, né? Tenho que assistir. Eu já assisti a primeira temporada, só que não lembro. Mas ele joga de novo o Remaster. Difícil. Ao descobrirem que o cérebro de Ellie, a única pessoa imune, continha a chave para a cura, eles chegaram à conclusão lógica e utilitária de que o sacrifício de uma única vida, por mais trágico que fosse, era um preço necessário para salvar o que restava da humanidade. Uma escolha que nenhum outro grupo... Sim, a primeira vez que ele jogou é melhor. É. Tem que ver, eu não assisti. Eu assisti alguma, só que eu assisti pouco. Eu assisti a primeira temporada, eu acho, só. E aí, Lohan, o que você faria? Chat, o que vocês fariam? Sacrifício de uma pessoa para salvar toda a humanidade, mesmo que essa pessoa fosse muito importante para você, como é o caso da Ellie e do Joel. Era um preço necessário para salvar o que restava da humanidade. Uma escolha que nenhum outro grupo estava perto de alcançar. A escolha de Joel de massacrá-los para salvar Ellie, embora emocionalmente compreensível, é o que, em última análise, prova o ponto deles. Que a sentimentalidade individual, quando colocada acima da sobrevivência da espécie, é o verdadeiro inimigo do bem maior. Os vagalumes podem ter perdido, mas estavam certos ao acreditar que a cura valia qualquer sacrifício. Eren Yeager. Depende. É um... Não sei o que falar, não sei qual opinião dar. Homem que olhou para o abismo da história e concluiu que a única forma de salvar seu povo era se tornando o próprio abismo. Sua tese não é sobre poder ou glória, mas sobre a conclusão sombria de que... Ela colocou ali em cima. Uma só, sem dúvida, ou seja, sacrificar uma vida para salvar a humanidade. Mas no jogo eu torci pra ele salvar ela. Ou seja, você adquiriu sentimentos por ela, então você não sacrificaria ela. Entendeu a hipotermia? Não, mas é muito complicado de falar de sentimentos aqui. Eu me abstenho. Bora ver aqui o Ereno, que nunca esteve errado. Sua tese não é sobre poder ou glória, mas sobre a conclusão sombria de que a liberdade, para alguns, só pode ser comprada com a aniquilação de outros. Por séculos, o povo da Ilha Paradis foi odiado e temido pelo resto do mundo por sua capacidade de se transformar em titãs. Após descobrir a verdade sobre o mundo exterior, a primeira abordagem foi a da paz e da diplomacia. Mas eles foram recebidos com racismo e uma declaração de guerra global. O mundo não queria coexistir. Queria erradicar a ameaça de Paradis. Após inúmeras batalhas, perdas... O pensamento do Eren é: ou a gente neles, ou eles na gente. Então foi o que ele fez. Mas assistindo o anime dá pra ver que tinha outras soluções, tá ligado? Que nem tudo era preto no branco assim. Por exemplo, aqueles povos teoricamente chineses ou japoneses, eu não lembro exatamente, que eram até parentes da Mikasa, parentes distantes da Mikasa lá.
Aquela mulher que aparece lá no anime. Não vou lembrar o nome dela. Cara, ela ofereceu uma aliança com a Ilha Paradis, tá ligado? Dava pra eles terem se aliado e se juntado contra a galera lá da Terra Firme. Agora eu não vou lembrar se é Marley ou Eldianos ou whatever, tá ligado? Mas dava pra eles terem se aliado com essas demais nações pra ir contra a galera lá. Eles só não fizeram isso porque o Eren é bitolado. E tinha outras opções também. Eu vi uma discussão muito interessante sobre isso no Dom Podcast, do Evandro e do Guto. Eu achei muito interessante, por isso eu trouxe a pauta aqui pra vocês. Ter visto o passado e o futuro com os poderes de Titã, Eren chega a uma conclusão. Tem essa parada dele ter visto o futuro também, né? Aí eu não sei se tem aquela história do futuro mudar e tal, mas teoricamente o futuro que ele viu foi o futuro que aconteceu, que é ele ter dizimado o restante da humanidade lá. Nihilista. O ciclo de ódio entre seu povo e o mundo exterior é inescapável e eterno. A diplomacia é inútil. Oh, acho que eu vou colocar essa imagem aqui de thumb, ó. Deixa eu tirar uma fotinha. Pelo amor de Deus. E as tentativas de paz estão fadadas ao fracasso. Ele acredita que, enquanto o resto do mundo existir, seus amigos e seu povo nunca estarão verdadeiramente livres. Portanto, a única maneira de garantir a sobrevivência de Paradis As muralhas, o ciclo de violência de uma vez por todas é ativar o Estrondo, um evento apocalíptico para destruir toda a vida fora da ilha. Cara, isso no mangá é tão melhor. Seus amigos pudessem finalmente viver vidas longas e pacíficas, livres do fardo de seus ancestrais. Nossa. Para salvar seu povo, Eren se torna o maior monstro que o mundo já viu. Seu plano é um genocídio de escala global que mataria bilhões de inocentes. Ao fazer isso, ele encarna foda, não tem como concordar muito com isso. Que pretendia destruir, tornando-se o opressor final para acabar com toda a opressão. Nossa, Sua escolha não foi entre o bem e o mal, mas entre dois infernos: assistir seu povo ser exterminado ou se tornar o exterminador. Ele escolheu o caminho que, em sua visão distorcida e catastrófica, era o único que levava à verdadeira liberdade. Roy Batty. Como um replicante do Roy Batty, da onde que é isso? Roy Batty foi projetado para ser mais humano que o humano, mais forte, mais rápido, mais inteligente, um super-humano, enviado para servir e morrer nas colônias espaciais. A história de sua vilania é a de uma fuga pela vida. Roy e seu grupo de replicantes... Cara, que interessante. Da onde que é isso? Terra, um ato punível com a morte, por uma única razão: encontrar seu criador, Eldon Tyrell, o gênio por trás da Tyrell Corporation. Seu objetivo era implorar por mais vida, uma extensão de sua programação de 4 anos, um limite de tempo cruel implementado para garantir que eles nunca desenvolvessem emoções complexas o suficiente para se rebelarem de verdade. Eles eram filhos tentando confrontar um Deus que os havia amaldiçoado com a mortalidade. O pilar de seu argumento é a sua crença de que a vida, a consciência e a experiência são direitos universais, independentemente de se ter nascido em um útero ou em um laboratório. Sua cara, bacana, né? É tipo o Sanji de One Piece, a história do background seus irmãos da escravidão e de uma sentença de morte programada. A mesma luta por liberdade que a humanidade sempre celebrou em suas próprias histórias. Só que veio de outro ângulo. Sua confrontação com seu criador solidifica sua tragédia. Ao finalmente encontrar Tyrell, Roy recebe a resposta fria de que nada pode ser feito. Ele foi feito da melhor forma possível, e a chama que brilha o dobro dura a metade do tempo. A reação de Roy, matando seu pai, é um ato de fúria e dor, mas também um julgamento contra o criador que o amaldiçoou com a perfeição e a consciência, apenas para lhe negar o tempo de apreciá-las. Após caçar e aterrorizar Deckard, cara, isso é muito foda, né, o que ele falou aqui, ó. Vem um julgamento contra o criador que o amaldiçoou com a perfeição e a consciência, apenas para lhe negar o tempo de apreciá-las. Perfeição e consciência, mas ele não tem tempo de aproveitar tudo isso. Porque, querendo ou não, a nossa vida humana é muito curta, né? Isso é uma das coisas que me dá medo na minha vida. De querer muita coisa, porque eu quero muita coisa, mas não ter tempo de apreciar todas elas. Após caçar e aterrorizar Deckard, o homem enviado para matá-lo, Roy o salva da morte no último segundo. Em seus momentos finais, sob a chuva, ele não sente ódio, mas uma profunda melancolia pela beleza de sua curta existência. Sua morte não é a de um vilão, mas a de um poeta trágico, um ser artificial, que no fim, provou ser mais humano do que os próprios humanos que o caçavam. É isso que eu ia falar. Eita. Cara, que interessante.
Toda a pauta desse vídeo aqui que ele trouxe é muito interessante. E ele tem vários vídeos interessantes assim, sabe? O Akuma. Por exemplo, transformações mais épicas dos animes. Esse aqui é mais hype, né? Da gente assistir. A gente pode trazer ele aqui. A gente consegue ver aqui o Mob, Gon, Luffy Gear 5. Esse aqui eu não vi, inclusive. A gente pode trazer ele aqui se vocês gostarem, assim como outros vídeos dele. Que são muito bacanas. Mas é isso, cara. Muito interessante o vídeo, tá ligado? Passem lá no canal do Akuma pra dar moral pra eles lá, assistir os outros vídeos dele. Vê lá, assiste lá alguns lá e vê qual que vocês querem que eu traga aqui que eu puxo aqui pra nós.